Recentemente, eu assisti um anime, e se você lê o título do vídeo, você sabe de qual anime eu tô falando. O Pecado Original de Takopi, ou Takopi no Genzai. Antes de assistir esse anime, eu já sabia um pouco do que se tratava, porque eu tinha escutado uma música sobre. Sim, eu escuto um rapzinho de anime, tá? Não precisa me bater não, nem me xingar. E eu tinha ido atrás de ler o mangá, só que eu nunca li, mas eu cheguei a ler a sinopse. E pelo pouco que eu sabia da obra, eu já esperava que ia ser algo pesado e triste, mas não tão pesado assim. Eu diria que é um dos animes mais pesados que eu já assisti, porque foi tão exagerado, mas ao mesmo tempo foi tão real que me fez refletir bastante. E já que você está assistindo esse vídeo, eu vou supor que você já conhece um pouco sobre essa obra. Mas caso não conheça, aqui vai um pequeno resumo. A trama gira em torno de Takopi, um alienígena que vem à Terra com a missão de espalhar felicidade. E ele encontra a Shizuka, que é uma garota que sofre bullying, que tem uma vida cheia de sofrimento e uma relação difícil com a família dela. Ela basicamente vive sozinha, a mãe quase nunca aparece e o pai dela só Deus sabe onde tá. E o Takopi, ele é inocente, cheio de boas intenções. Ele tem ferramentas da felicidade, digamos assim. Tinha outro nome, eu esqueci qual. E ele tenta alegrar a vida das pessoas, a vida da Shizuka. Só que ele não entende nada sobre os problemas humanos e acaba desencadeando situações trágicas, criando um efeito dominó de consequências pesadas. Ele tenta ajudar, mas acaba complicando mais as coisas que já estavam difíceis. E inicialmente é só isso. A partir de agora eu vou começar a falar bastante sobre a história do anime e com muitos spoilers. Então, se você ainda não assistiu, já pausa esse vídeo e vai assistir o anime porque eu recomendo bastante. Mas caso você já tenha visto, fica aqui comigo, bora conversar bastante sobre esse anime. Eu acho que tem muita coisa legal para discutir sobre essa obra, é bem interessante. Já quero começar falando sobre os pais dessa obra. Será que dá para chamar eles assim? Porque eu digo que todos os problemas que tem nessa obra é graças a esses pais imbecis. Se não fosse o pai da Marina, se não fosse a mãe da Shizuka, se não fosse a mãe também da Marina, a mãe do Azuma. Gente, desculpa pelo barulho de cachorro ou de um sertanejo no fundo, tá? Que eu moro do lado de um bar. Mas voltando, se não fossem os imbecis desses pais, eu acho que esse mundo seria só felicidade. Porque o problema da mãe da Shizuka nem é ela ser uma acompanhante. Eu acho que esse é um dos menores dos problemas. O problema é ela nunca ter ligado pra Shizuka. Isso fica bem visível, eu acho que é no episódio 4. Bom, depois daquilo que acontece com o cachorro da Shizuka. E a mãe dela vai, pela uma das primeiras vezes, ver ela, né, pra conversar com ela, que o cachorro dela, dizendo ela tá com o pai. E nesse momento, a Shizuka tá com o rosto ferido. Mas a mãe dela nem liga. Ela só fala da questão da comida e entra no carro que eu acho que é do pai da Marina, já que eles tinham um caso ali. E isso me deixou extremamente irritada. Pensei, mulher, tu não vai perguntar por que a tua filha tá com um machucado no rosto? Mas não, ela não perguntou. E eu acho que ela sabia, assim, que a Juzuka sofria bullying, que ela tava passando por problemas, mas ela não tava nem aí. E eu nem acho que foi só, tipo, que ela virou acompanhante pela questão do dinheiro. Eu acho que essa mulher só não presta mesmo. E o pai da Shizuka também não vale nada. Nem sei se dá pra chamar esse homem assim. Porque eu passei tanta raiva com esse cara, eu chorei demais. Na cena que a Shizuka vai
vê ele e ela tá toda suja, toda machucada. Ela só fica ali parada, ele também olha pra ela, pega as outras crianças também, tipo, no colo, né? Eu acho que meio irmãos da Shizuka. Provavelmente ele já tá com outra mulher, tá com uma vida até ok. E ele não faz nada, ele não. Por que ele não chama ela, tipo, entra aqui, minha filha? Eu posso estar querendo colocar lógica em anime, eu tô querendo, mas poxa, a tua vida não tá tão ruim assim, porque tu não pegou a menina pra criar. Ela também não é o demônio na Terra. Acho que se tu já tem umas 3, 4 crianças, o que é mais uma? A mãe da Marina, essa mulher, eu nem sei se eu tenho um ódio assim dela, eu só acho que ela precisava de um psiquiatra, um psicólogo. Nem é zoando, eu acho que ela é uma boa personagem para quem estuda psicologia. Porque ela tem uns probleminhas, dá pra perceber na forma que ela sempre vai descontando na Marina. E dá pra perceber que, mesmo no final da obra, a mãe da Marina não mudou muito. Porque tem nos segundos finais, a Marina diz que vai comprar um bolo, um doce pra mãe dela que não tá muito bem. E a Shizuka fala, ah, mas quando tua mãe tá bem? E a Marina ainda tá com uma cicatriz no rosto, se eu não me engano. Então a mãe dela provavelmente não mudou, continua meio louca das ideias. Mas pelo menos tá melhor agora, né? Agora falando sobre a Shizuka e a Marina, eu vi muitas pessoas falando que elas já eram ruins mesmo, que elas não é pelo sofrimento, que na verdade elas nasceram assim ruins. E eu não concordo com isso, eu discordo. Você pode concordar, e é isso, cada um tem sua opinião. Mas eu não acho que elas sejam ruins. Eu acho que elas só são crianças traumatizadas. A minha visão é isso. A Marina não é só violência e eu também não acho que a Shizuka seja uma psicopata. Eu só acho que elas são traumatizadas mesmo. Outra coisa é que não tinham gostado que elas viraram amigas no final. Eu particularmente gostei, eu achei ok. Porque toda aquela briga, todo aquele conflito que elas tinham era mais por conta dos pais delas. Elas não se odiavam, assim, de verdade, sabe? Não porque eu odeio. Ela odiava ela por conta da mãe dela e tal. Então, pra mim, tanto faz, sabe? Achei legal, pelo menos agora elas têm quem se apoiar. Porque a Marina, aquela mãe dela, não era lá confiável. E a Shizuka não tem ninguém, praticamente. Só tinha um cachorrinho lá que foi levado, mas depois ele volta. Mas de uma mãe e um pai, ela não tinha ninguém. O Azuma, pelo que eu entendi, ele até se afastou um pouco dela no final. Eu acho que tudo bem. É melhor ficar sozinho mesmo do que mal acompanhado, porque elas são legaisinhas, mas elas também não batem muito bem na cabeça. Melhor ele ficar na dele mesmo, em paz, né? O irmão dele é super legal, vive a vida dele e é isso. Agora, um personagem que eu não sei se eu amo ou se eu odeio é o Takopi. Como pode um bichinho tão pequeno e fofo de fazer ficar com tanta raiva dele? Meu Deus. Porque ele é tão inocente e um pouco ingênuo que me fez ter raiva dele. A Shizuka toda machucada, apanhando, e ele super. Nossa, que legal, tenho você amigas. Sabe, eu não suporto isso. Me lembrou até uma personagem que é da novela, que é a Poliana, que tem o jogo do contente, né? Ela me lembrou muito o Takopi, que ele sempre tenta ver as coisas pelo lado bom. Ele não enxerga maldade nas coisas. Mas eu até gosto mais dele do que da Poliana, porque ele pelo menos nunca tinha passado por situações iguais àquelas. No mundo dele, eles se resolvem com mais facilidade, porque nada é tão complexo assim. Quem dera fosse assim, né? Ah, não, quebrei um carro ali, se deram porrada. Aí cada um vai na pracinha, toma um sorvete e viu amigos. Olha que legal. Bom, gente, foi basicamente isso. E me perdoem pelos meus erros de oratória, eu posso não ter me expressado tão bem,
porque eu tenho uma dicção péssima. E eu só peguei o microfone e fui falando, porque a ideia do meu canal é ser uma conversa, digamos assim. Mas dito isso, eu recomendo demais esse anime, é muito bom, muito triste, mas muito bom.